E Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora da gente falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo. Bom dia, Antônio Carmo, ótima quinta-feira. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, e claro, um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Muito bom, quinta-feira começamos para a galera que nos acompanha em 102,9 FM e também em áudio e vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Band Vale FM, com os resultados de ontem da Copa do Brasil, quinta fase. O Goiás empatou com o Cruzeiro, jogando no Serra Dourada, 2-2, um gol no finalzinho, meu querido Antônio Carmo. O Flamengo fez a parte dele, venceu Vitória no Maracanã por 2-1. Ainda ontem o Fortaleza fez valer o mando no Ceará e ganhou do CRB por 2-1. O Bahia não tem sorte com o Remo mesmo, hein? Já tinha tomado uma traulicada outro dia, tomou outra em casa. 3-1 para o Remo na Fonte Nova, o Remo que vai decidir no Mangueirão, tenho certeza, entupidamente lotado, meu querido Antônio Carmo, no próximo dia 13, com a vantagem de poder perder por um gol de diferença. Ainda ontem, Bragantino e Mirassol 1-1, a gente teve a vitória de virada do Internacional sobre o Atlético 2-1, jogo que aconteceu em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Santos e Coritiba 0-0, nota do jogo. Tá aí o resultado, meu querido Antônio Carmo. E hoje a gente tem a conclusão dessa primeira rodada, com o Palmeiras jogando com o Jacuipense. A dúvida é se o Beto Fuscão vai jogar. Operário do Paraná e Fluminense jogam lá em Ponta Grossa, meu querido Antônio Carmo. O Atlético Paranaense recebe o Goianiense na Arena da Baixada e o Galo Mineiro, o Ceará na Arena MRV. E essa Copa do Brasil aí, Carmo? Pois é, a torcida do Santos meio que desanimou, né? Apenas 7 mil torcedores foram para a Vila Belmiro ontem, viram o Santos não fazer um bom jogo, empate, Coritiba meteu bola na trave no primeiro tempo, Neymar cobrou uma falta na trave no final do jogo, Cuca já avisou que ele não viaja para Salvador para enfrentar o Bahia no próximo sábado. O Santos tem, acho que faz 4 jogos seguidos fora de casa agora, Nicolini, por competições diferentes, né? Ele pega o Bahia em Salvador, depois vai pegar o San Lorenzo na Argentina, fechando o primeiro turno da Sul-Americana, depois pega o Palmeiras no Allianz Parque, e depois pega o famoso Rigoleta aí, com quem ele empatou pela Copa da Sul-Americana, também fora de casa. São 4 jogos seguidos que o Santos fará fora de casa. Não sei se o Neymar vai jogar ou não, né? Mas o resultado ruim para o Santos, o empate está tudo aberto, lógico, o jogo da volta lá no meio de maio, lá para o dia 15 de maio em Curitiba, né? Começa com tudo igual, mas é claro que o Curitiba entra mais animado, está jogando bem, está jogando melhor do que o Santos, e, bom, nós estamos falando isso hoje, daqui um mês, tudo pode ser diferente, Curitiba pode estar na lanterna do Brasileiro. O Santos não ganha de tudo ninguém, errado. Antônio Carmo. O Santos não ganha de ninguém, fez 4 jogos em casa, ganhou do Galo Mineiro, que é outro fanfarrão, 2 empates e uma derrota. Então, assim, não passaria de ano, não fez 50% em casa, não. Antônio Carmo. O Santos ganhou só 6 jogos este ano, Nicolini, dos mais de 20 jogos realizados aí, contando o Campeonato Brasileiro, que já foram 13, né? Contando o Campeonato Paulista, que foram 10 ou 9, contando Copa Sul-Americana, que já foram 2, o Santos só ganhou 6 jogos este ano. Tá mal, a fase do Santos realmente é muito ruim. A torcida está reclamando com razão, não está nada bom pelos lados do Santos. Para o Curitiba foi um excelente resultado. Assim também, como foi excelente o resultado para o Inter, ganhar do Atlético fora de casa, vai decidir na Vila Belmiro, vai decidir no Beira-Rio, jogando pelo empate. O Cruzeiro, que tomou o empate do Goiás no finalzinho, também resolve em casa, tudo bem. Red Bull e Mirassol 1-1, aí tanto faz, né? Jogo da volta, tudo pode acontecer. Aí você falou do Bahia e Remo, né? O Remo tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? Foi contra o Bahia, né? 4-1, jogando lá em Belém do Pará. E agora foi lá em Salvador. A Copa do Brasil não tem problema. Meteu 3-1 e está com a classificação praticamente assegurada. Vai jogar em casa de novo.
onde já meteu 4-1 no Campeonato Brasileiro em cima do Bahia, pode sapecar de novo uma outra vitória e conquistar a classificação. O que aconteceu com o Bahia? Está no mau momento, a torcida protestou, caiu de produção, o Bahia que vinha bem, mas em termos de resultados, esse ano ganhou o Campeonato Baiano, mas não está nem na Libertadores nem na Sul-Americana, porque foi eliminado logo aí na pré, e na Copa do Brasil, né, dá um passo para fora aí com essa derrota, e no Brasileiro está fazendo uma campanha média, tem muito jogo ainda pela frente. E claro que fica o jogo do Flamengo contra o Vitória, o Flamengo poupou os jogadores, logo de cara fez 1-0, tomou um empate. O Vitória reclama e com razão, o pessoal do Vitória reclama e a própria televisão mostrou, o Flamengo tinha que ter, não sei se foi o Saúl lá, tinha que ser expulso de campo, deu uma cotovelada no jogador do Vitória, ficaria mais complicada a vida do Flamengo, né? Mas o VAR não chamou, ninguém falou nada e por aí passou. E ficou nisso daí mesmo, o Vitória prejudicado pela arbitragem e o Flamengo ganhando o jogo por 2-1. Placar pequeno. O Jair Ventura, técnico do Vitória, falou: opa, 2-1 tá bom, eu resolvo lá em casa, ganho de 1-0, vou pros pênaltis. Mas aí, como eu falei, daqui um mês, Nicolini, tanta coisa vai acontecer. Será que o Jair Ventura ainda estará no comando do Vitória? Como é que vai estar esse time baiano? O Flamengo fez aquilo, né? Não dá para golear e ganha o jogo. Ganhou por 2-1, tem a vantagem do empate no jogo da volta, tá certo? E nas pelejas de hoje, claro que o destaque aí para o Palmeiras, que também já disse poupará alguns jogadores. Não, Beto Fuscão podia pode fazer a entrar dupla com de o zaga lá. sub-20. Olha o respeito ao adversário. Jacuipense é o único time da Série D que está nessa fase da Aí, Copa do Brasil. É aquela coisa que não se sabe por que ele está aí, que é um jaboti em cima da árvore, Antônio Carmona. Foi ganhando, né? Passou as 2, 3 primeiras fases, foi tendo espaço, eliminou o Novo Horizontino, vice-campeão paulista, tá certo? Tem que olhar. Mas faz 4, 5 jogos que não ganha. Falou do Beto Fuscão, ele podia entrar na zaga com o Polós, aí jogava Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polós e Pedrinho, Pires e Mococa, né? Jorginho, Jorge Mendonça, Toninho e Ney, pronto, tava Baroninho na ponta esquerda, tava feito o time. Sem o Jorge Mendonça, que era o craque desse time, ganha de Jacuipense. Era o craque. Com Mococa, Pires, Toninho, Vanusa, quem você quiser no meio campo, ganha do Jacuipense, não, É verdade. E aí tem que ganhar hoje, porque joga em casa, é como o Flamengo ontem contra o Vitória, mas era um confronto mais equilibrado, né? Os times grandes que jogaram em casa, Série A. com essa, o Grêmio pegou Confiança, né? Confiança da Série C, né? Então esses times têm que ganhar, Nicolini. Hoje, São Paulo pegou Juventude, Série A contra a Série B, mas realmente o Jacuipense é da prateleira mais embaixo ali, e o Palmeiras não pode se dar o luxo de tropeçar, não. No mínimo 2-0, tem que fazer um placar assim para poder ir com mais tranquilidade para o jogo da volta e continuar pensando aí no Brasileiro e também na Libertadores, que tem muita coisa para acontecer. Agora o Atlético Mineiro pega o Ceará, né? Até o ano passado era jogo de Série A, o Atlético Mineiro que não se emenda, né? O Ceará que costuma dar trabalho, Atlético Paranaense em casa contra o Atlético Goianiense e o Fluminense visitando Ponta Grossa, o estádio Germano Krieger, para enfrentar o atual bicampeão paranaense, que é o Operário. Vamos ver o que faz o Fluminense, que andou embaixo, mas recuperou-se contra o Santos no último domingo. Cada um aí buscando o seu objetivo, obviamente. É isso. É a Copa do Brasil que segue, mais jogos de volta agora, só lá no meio do mês de março, daqui 3 semanas, Antônio Carmim, em 20 dias, de maio, no balanço das horas, tudo pode mudar, né? Em 3 semanas, muita coisa pode acontecer, muita gente pode machucar, e a coisa pode acontecer. Falar em machucar, Antônio Carmim, a bruxa tá solta no futebol mundial, queria ouvi-lo sobre isso, uma rapaziada aí, assim, todo mundo que ia jogar a Copa titular tá machucando, já tem uns 5, 6 lá na Europa, que estão fora. Agora o espanholzinho lá deve perder a Copa, né? O Yamal também. O Yamal deve perder a Copa, o Estevão deve perder a Copa, que eu nunca vi contusão grau 4 voltar em 60 dias, né? É praticamente ruptura do músculo da coxa, Antônio Carlos, não acredito. E a gente já perdeu o Rodrigo, que seria jogador da Copa, indiscutivelmente, perde o Estevão, e aí é o seguinte, quem que vai, Antônio Carmo? Tem gente pedindo passagem, apesar de não ter sido testado. Um deles é o Pedro do Flamengo, Antônio Carmo. É um jogador que voltou a jogar bem, ele já teve fases
da gente falar aqui, o Pedro seria interessante na seleção, mas ele teve um problema com o Felipe Luiz e isso o prejudicou. Né? Ele ficou fora de muitos jogos, foi para o banco de reservas, ele se machucou gravemente, também ficou 2, 3 meses parado, e agora ele voltou, o português lá falou assim, é você e mais 10, vambora, ele faz gol todo jogo, Antônio Carlos, é um centroavantão, que a gente não tem outro aí com muita personalidade para jogar na seleção, na função que ele joga. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Com essas contusões, pode começar a estar abrindo um espaço maior para o Neymar, tão contestado por uns, aclamado por outros, mas não está jogando nada, mas parece melhor fisicamente, tem aguentado os jogos inteiros, tem jogado aí pelo menos meio tempo, sempre muito bem, correndo muito, parece que sem problema motor, e tem passes refinados. Como é que você está vendo isso aqui no Brasil, Antônio Cabo, essas contusões? Quando eu falar do Neymar, já falei várias vezes que eu levaria mesmo com um pé só, melhor do que muitos que podem ser levados, né? Não o caso do Estevão, que esse, se não for, fará muita falta. Mas eu lembro aí que em 86, Falcão e Zico foram para a Copa só com o nome, né? O Falcão acho que nem jogou, o Zico entrou lá contra um jogo aqui, outro ali, perdeu o pênalti contra a França, quando o Brasil foi eliminado, o Zico estava absolutamente arrebentado, depois daquela contusão sofrida no jogo do Flamengo em 85 contra o Bangu, com o Márcio Nunes deu uma entrada no joelho dele, demorou para recuperar, era normal naquela época, e ele foi pelo nome, como seria o Neymar agora, o Zico foi pelo nome, Sócrates não estava tão bem, quando tinha voltado da Itália, da Fiorentina, aquela coisa toda, e foram para a Copa. A Tele Santana levou, na verdade o Tele quis levar basicamente a sua seleção de 82, e não dava mais, né? O pessoal já estava 4 anos mais velho, alguns já mais, né, sem condições, mas eles foram para a Copa, né? E é o caso do Neymar agora, que eu acho que se não se contundir, se ficar jogando do jeito que está, tem muita gente que fala assim, mas vai levar o Neymar jogando do jeito que está aí? Não, não é do jeito que está aqui, é pelo nome dele, pela história, pelo lastro dele. Jogando como ele está, tem outros aí que também jogam assim e são convocados para a seleção, e que não tem o lastro do Neymar. Só por isso, realmente, que eu levaria o Neymar, põe a camisa 26 para ele, fica aí, e se der certo você vai jogar, mas se não der, mas vai treinando, de repente consegue jogar. Sobre o Pedro, ele tem altos e baixos, desde que ele voltou da Fiorentina para o Flamengo, foi do Fluminense para lá, voltou, foi artilheiro, machucou, ficou mal, foi para a reserva, estava na seleção, se machucou gravemente, saiu num treinamento, voltou para o Flamengo, demorou para voltar, teve problema com o Felipe Luiz, ficou no banco, quase saiu do Flamengo, já brigou com o Jorge Sampaoli, trocou socos com o assessor lá do Jorge Sampaoli naquela ocasião. Bom, ele já fez de tudo no Flamengo. E na seleção, quando foi chamado, não fez assim grande coisa não. Mas dizem, seleção é momento, e o momento do Pedro hoje, véspera da Copa, é bom, como era do Viola na Copa de 98, e ele não foi chamado pelo Filipão, pelo Zagallo, para ir para a Copa de 98, quando ele estava muito bem no Santos Futebol Clube, até foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, naquele ano deveria ter ido, mas não foi. Aí são coisas que a gente vai ter sempre de discussão aí, Nicolene, de conversa. Então o Pedro pode ir, mas para mim também, Nicolene, não é assim, olha o Pedro do jeito que está jogando, é o novo Vavá, é o novo Jairzinho, esquece, não é isso, é um bom jogador para mim, mas um jogador de qualidade, mas nada de falar que ele é o homem que vai dar o penta, o hexacampeonato aí, sei lá, para a seleção brasileira. Na minha opinião, não é. Então, mas se ele estiver jogando assim, do jeito que está sobrando vaga, aí pode levar, não é nada de fora do normal, né? Agora, o Estevão pediu lá para o Chelsea para ver se tratar no Brasil, porque o Chelsea queria fazer uma cirurgia nele, acabava tudo, só volta depois da Copa. Eu não vou voltar no Brasil, fazer um outro tratamento lá com o Palmeiras, alguma coisa, depende se o Chelsea vai liberá-lo ou não. Né? Se vai dar certo ou não. Não, é uma outra para não operar, né? Reza e tratamento conservador, que eles falam. Tratamento conservador. Mas não é para não ser operado já de cara, tentar alguma coisa. Se não der, aí vai ao desespero. O cara não quer perder a Copa do Mundo de jeito nenhum. Tem aquele atacante do Bayern de Munique também, que já anunciou ontem, centroavante, não me foge o nome, está fora, se machucou. O Lamine Yamal do Barcelona fez o gol onde saiu machucado, e também parece que é uma contusão mais grave, e por aí vai, meu amigo. A gente sempre fala aqui de seleção brasileira,
né? Olhando pelo nosso quintal aqui, que sempre vamos ter problemas perto da Copa. Não precisa ter tanto problema assim também, né? O Éder Militão, que para mim é um Zé Carlos lá da lateral piorada no time, vira e mexe tá machucando, mas ele vai para a seleção, ele tem vaga. Se ele tiver mancando, ele vai. Gostado que o Éder Militão mancando vai, o Neymar não vai. Não vai. Olha só, para você ver como é que são as coisas na seleção. Carlo Ancelotti também, eu vou dizer para você, até agora não me enganou muito não. Mas vamos esperar, Nicolino, as coisas que vão acontecer aí para essas definições todas. É isso. A gente teve tanta gente já cortada da Copa no Brasil. Lembra do Clodoaldo em 74, comendo a bola no Santos, tinha sido campeão do mundo, sentiu uma contusão no primeiro semestre, ficou fora da Copa. Já no Antônio Carmo. já estava garantido na seleção, ia e acabou ficando fora. Romário, em 98, né, machucou-se também, lá já nos treinamentos. Pô, tem muita gente aí que acabou ficando fora, né? O Careca, em 82, era o centroavante titular, aí se contundiu, o Tele convocou o Roberto Dinamite, o Serginho virou o titular. Tem outros aí também que acabaram. O Rogério era o ponta reserva, podia ser até titular na Copa de 70, também se machucou. Aí foi quando o Zagallo resolveu levar um terceiro goleiro, foi o Leão, era o Ado e o Félix, os goleiros, e por aí vai. E o Rogério, a gente tem... aí rapidamente era o momento dele, né? Depois nunca mais repetiu. Jogador né, comum, né? Mas ele jogava num timaço do Botafogo, né? Que ele era o ponto, ele era o 7. Ele era o 7, lá era Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César, até que o Jairzinho foi para a ponta direita, porque naquele lance lá que foram feitas aquelas mudanças, né, pelo João Saldanha, confirmado pelo Zagallo, o Jairzinho foi jogar de ponta direita, que na ponta ele jogava mais do que o Rogério, mas o Rogério era bom. Depois veio para o Santos, 71, jogou no Santos uns 2 anos, foi para o Flamengo e encerrou a carreira. Mas o momento dele era esse aí, ele jogou muito bem no final dos anos 60. É isso, né? São histórias. Antes de começar, a gente vai contar muita história de Copa aqui ainda, Antônio Carmo, porque agora nós já estamos aí a menos de 50 dias da Copa, né? E as notícias começam a pipocar, apesar de que copinha gelada, até aquela do Catar que foi em novembro, sem graça, numa hora que ninguém esperava ter Copa, que já estava no Jingombel, final do ano, Copa, né? Antônio, foi mais legal que essa, que nós estamos a menos de 2 meses da Copa. E a coisa está tão tímida, né, Carmo? Sei lá, porque a nossa seleção também está mais por baixo do que barriga de cobra. Olha, eu não sei dos últimos 30 anos se teve tão mal, viu, Antônio Carmo? Eu vi uma rápida pesquisa aí de um site aí, 80% dos entrevistados lá acham que o Brasil não tem a chance nenhuma de ser campeão, né? Mas quando saiu assim, em 2002, em 70, a gente sempre vai falar disso, acabou voltando com o título, né? A superstição trabalha a favor do Brasil. Em verdade, você falou de estar uma Copa mais fria, e é uma Copa com 48 seleções pela primeira vez em 3 países. A discussão é saber, o Irã vai para a Copa nos Estados Unidos ou não vai nada? O que vai fazer com essa brigaiada toda lá dos países? O que vai fazer? Né? Se não for, o que a FIFA faz? O Irã pode esperar bem perto da Copa e falar, não vou nada. Se vira, ficarão só 3 no grupo, deve ser isso, né? É um prejuízo muito grande. O que vai acontecer? É esse o detalhe maior. Mas as seleções, a gente também não está vendo aí todo mundo, né, Nicolas? A Itália não vai de novo, a Espanha querendo voltar a ganhar, a Inglaterra, e a gente daqui a pouco esquenta aí também, aguarda um pouquinho. É isso. Bom, Antônio Carmo, ainda falando do futebol, começou ontem a decisão da Série A3, empate em Marília, 2-2, num baita jogo de bola, hein? Com 10 minutos, Marília ganhava de 2-0. Aí, logo depois, a Santista diminuiu. No final do primeiro tempo, o Marília teve um jogador expulso. Aí, no segundo tempo, a Santista ficou com a bola, foi para cima e no finalzinho do jogo empatou 2-2. Joga agora sábado em casa, mas não tem vantagem do empate, não. Na 2 é o seguinte, empatou pênalti. Então, tá tudo aberto. Decisão do título entre a Santista do Sérgio Guedes e o Marília do Ricardo Costa no próximo sábado, né? E hoje, falando em Série A2, começa a outra semifinal entre Ituano e Ferroviária, 2 times da Série C. E uma notícia importante, Nicolini, hoje tem o Conselho Arbitral da Copa Paulista, 2h30 da tarde, lá na Federação Paulista de Futebol.
Ontem o São Bento e o Comercial tinham informado que não iriam, mas o Comercial voltou atrás no final da noite, dizer, eu vou sim, arrumei um patrocinador que vai me ajudar aqui a pagar as contas. Arrumei carona no bondão, eu vou para a reunião. Pronto, assim, resolveu, e tem 24 pares de chuteira lá, que é do time lá do Amador, que os caras não estão usando, vão emprestar para eles, tá certo? E da região aqui, Moacir dos Santos divulgou em seu blog, no Moa Taubaté, que o Taubaté oficializou, não vai mesmo jogar a Copa Paulista, eram rumores que a gente já tinha. O presidente Vitor Rodolfo informou que está aí trabalhando com as categorias de base, tem os seus gastos, vai mexer no Joaquinzão, iluminação que é muito ruim do Joaquinzão e tal, e preferiu então, para entrar com um time meia boca, entrar por entrar, como foi o ano passado, é melhor não participar. Eu entendo, Nicolas, na minha visão sempre foi assim, time de futebol não pode ser time, clube de 3 meses, que é o caso do Taubaté esse ano, mas não, tem que jogar a competição, mas também se endividar num campeonato que você não é obrigado a participar, na Série A2 é obrigado, e se arrebentar e depois ficar pior para o ano que vem, eu entendo, e fosse eu, o dirigente do Taubaté nesta condição, também agiria dessa maneira. Ó, torcedor, você vai entender, né? Você pega o Capivariano, que o ano passado subiu da Série A2 para a Série A1, não jogou a Copa Paulista e esse ano fez boa campanha no Paulistão. Então você tem que entender ali onde está o buraco do seu clube aí, se está muito fundo, se tem muita coisa para pagar. É ruim, para o torcedor é ruim, porque o torcedor viu o Taubaté jogar 15 jogos, começou dia 10 de janeiro, parou dia 15 de março, antes disso até final de fevereiro, né, começo de março. Então já acabou, agora só o ano que vem. Então não tem Copa Paulista, mas jogar como já aconteceu com o Taubaté e com o São José em alguns anos aí, Nicolas, que de 10 jogos empatou 1, perdeu 9, bobagem também, né? Então tem que ter a consciência e a sabedoria. Você tem que ter o conhecimento aí da competição, mas tem que ter a sabedoria da administração para dizer, olha, não é hora não, vamos tirar o pé um pouquinho aqui para a gente acelerar lá para frente, vamos esperar, né? É isso, meu querido Antônio Carmo, vamos ficar de olho, o Taubaté pelo menos vai disputar as categorias de base todas, reativou todas as suas categorias de base, isso é importante, né? E tenta, assim, no Sub-20, trazer aí 2, 3 jogadores que possam ir para o time de cima depois e, quem sabe, fazer um dinheiro disso. O Taubaté tenta encaixar, já mandou gente para o Bahia, mandou gente para o Botafogo aí nos últimos 4, 5 anos. Ainda não deu a sorte grande, né? Espera uma hora acertar e conseguir ter um Luiz Araújo da vida aí, meu querido Antônio Carmo, que pode acertar a vida de um clube do interior, né? É isso. E tem que dar um jeito também de se tornar clube formador, né? Como o Pinda, aqui na região São José e o Taubaté não o são. Do Taubaté, por exemplo, aquele Macário, né, centroavante, que foi vice-artilheiro do campeonato, já está lá acho que é no Brusque, fazendo gol por lá, jogando Série C de brasileiro, e o pessoal vai buscando espaço. Fael Júnior, não sei para onde foi aí, daqui a pouco aparece anunciado dirigindo algum time. Essa é a vida do futebol dos clubes pequenos, hein, Corinthians? Não é fácil, viu? É isso, não é fácil não, a gente vai acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo. Vamos falar do basquete, São José deu a nota ontem jogando no Irineu de Moura, hein? Perdeu de virada no finalzinho pro Mogi, 70-75. Complicou, Antônio Carmo. O único dos 8 mandantes que perdeu. Só o São José perdeu, da abertura aí, né? Porque os 8 primeiros jogaram em casa. Então o Flamengo meteu 102-70 no União Corinthians, o Franca fez 94-68 no Botafogo, o Brasília 73-64 no Caxias. E o que eu falei aqui, era o único jogo equilibrado. Na minha opinião, era este 8º contra o 9º, São José contra o Mogi. Nos outros havia realmente uma diferença, tanto é que todos os primeiros colocados ali ganharam e mais ou menos com folga, só o Minas que ganhou com o placar mais apertado do Cruzeiro. E o São José perdeu 75-70, fez um bom primeiro tempo, quando abriu 9 pontos, mas depois tomou 7 no segundo, e aí o Mogi foi melhor na reta final e abriu esses 5 pontos de vantagem. O que vale dizer é o seguinte, sábado e segunda, lá no Hugão, que você tão bem conhece, o ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Os 2 próximos jogos. O Mogi, se ganhar esses 2 jogos, é o campeão. É o classificado, segue adiante. Passa. São José tem que ganhar pelo menos, passa. São José tem que ganhar pelo menos um dos 2, né? Se perde um lá, ganha outro, 2-1 Mogi, e ele vem para fazer 2 jogos seguidos em casa na outra semana e tentar ganhar os jogos e buscar a classificação.
Tem condições disso? Tem. O jogo de ontem mostrou. Não é porque o jogo foi aqui ou será em Mogi, não, viu, Nicolini? Qualquer um dos dois pode passar. Esse é realmente um confronto equilibrado. É isso, vamos acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo. Boa sorte para os meninos do basquete de São José dos Campos e assim seguimos para amanhã voltar para trazer em revista todo final de semana de decisão da Série A4, da Série A3, sai o campeão. Enfim, o futebol do interior paulista não para e Campeonato Brasileiro está de volta para mais uma rodada, tá bom? Excelente quinta-feira para você, meu caro. Falamos aqui sempre em nome da Milclean, paixão por cuidar. Opa! Um abraço, Claudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até mais. Agora 8 horas e 40 minutos. Vamos saber como estão as condições das estradas e das rodovias